Boa tarde, turminha do quarto ano. Tudo bem, meus amores? Hoje, 17 de novembro de 2020. Boa tarde, Ana Clara. Boa tarde, Antônia Clarice. Boa tarde, Cleildo. Parabéns, muitas felicidades. Fez aniversário no dia 11, nem me chamou, né? Boa tarde, Felipe. Também fez aniversário no dia 6. Muita felicidade, que Deus o proteja, ilumine vocês dois. Boa tarde, Lorena. Boa tarde, Leonilson. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Luiz Fernando. Boa tarde, Maria Clara. Boa tarde, Maria Vitória. Boa tarde, Natáfla. Também meus parabéns, gatinha. Fez aniversário no dia 10, né? Que Deus ilumine e proteja cada dia seus caminhos, seus pensamentos, suas ideias, seus sonhos que se realizem, tá, meu amor? Boa tarde, Wellington. Boa tarde, Alessandro. Pois bem, meus amores, pegue o livro de vocês do quarto ano, volume 2, quarto ano mais Pike. Imediato abro na página 37, onde nós iremos trabalhar com esse texto da vez, que tem como título O Galo Ciscador, tá? Nesse texto nós vamos trabalhar o gênero, né? O conto, certo? Então, o conto que se caracteriza por ser uma narrativa, né? Nós sabemos que é um texto narrativo, né? É um texto narrativo curto, né? Na qual, quais são os elementos desse texto, desse gênero? Tem que ter o quê? O tempo, né? Tem que ter o espaço, tem que ter o desenvolvimento, tem que ter a conclusão, ou seja, um conto, ou seja, um gênero narrativo, tem que ter início, meio e fim, ok? A introdução, mais o desenvolvimento, mais a conclusão, que são os elementos. A introdução vem quem? Os personagens, o narrador, o tempo e espaço. O desenvolvimento vem o quê? No parágrafo. Tem que desenvolver o quê? O conflito, em seguida o desfecho. E a conclusão vem o quê? O desfecho, que é o final do texto, né? O final do conto. Lembrando que o desenvolvimento de um conto vem quem no parágrafo? O conflito, em seguida o clímax. Eu tinha até falado que era desfecho. O desfecho é o final da história, ok? Então, na verdade, o conto, né? Ele é, como foi falado, ele se caracteriza de um texto narrativo curto, né? No qual o espaço e o tempo são reduzidos, tá? E apresenta poucos personagens. Tem a finalidade. Qual a finalidade? De expor, né? De expor que a história, ok? É contada por alguém. Quem que conta a história? O narrador. Que acontece em um determinado lugar e com algumas pessoas, certo? E os elementos é o que? Introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Então, dentro do texto da vez que nós iremos ler, você observa que tem uma imagem aí, que tem um desenho. Que desenho é esse? Isso é um galo, né? Muito bem. O que ele faz, o galo? Certo. Muito bem, Maria Clara, né? O que ele come, esse animal? Certo, se alimenta de quê? De milho, né? E outros tipos de alimento, né? Principalmente bicho que vive solto, né? Então, onde podemos encontrar esse animal? Aonde? No quintal da casa de vocês? Muito bem, pode ser. Na floresta? Também, tá? Pode encontrar em supermercado também. Eita, supermercado, né? Em ponto de comércio também pode ser encontrado esse animal, né?
Que cor ele tem? Você acha que cor ele tem, esse animal? Cores variadas, né? Muito bem, tá? Então, vamos lá conhecer essa história, esse conto. O galo ciscador, tá? Vamos lá. Chico não gostava de viver preso. Quem que não gostava de viver preso? Chico. Será quem é o Chico? Obrigado a comer milho e ração. O que é que ele come? Milho e ração. Ele gostava de quê? Ele não gostava de viver preso, né? Porque quando os animais, somente o galo, ele é preso, ele come, ele tem por obrigação se alimentar somente de milho e ração. Agora, quando ele vive livre, como no caso dos quintais de vocês deixam ele bem livre, os animais, ele come o que vier, né? O que tiver de vontade. Eles estão bipicando, né? O que ele encontrar no chão, tá certo? E certo dia descobriu. Podia ciscar. Ciscar? Escavava, afofava a terra com as unhas à procura de outros alimentos. Não é nada diferente dos animais da casa de vocês, tá? A aranha, besouro, olha o que ele se alimentava quando ele ciscava. Aranha, besouro, minhoca, grilos, joaninhas, pulgões, lesma, lacraias, lagartas, raízes, sementes, brotinhos e tudo mais que encontrava quando ciscava e afofava o chão, né? A terra. Logo ficou sabendo, eram deliciosos. No princípio, todos estranhavam o cisca do Chico. Gente, quem é o Chico? É o galo. Muito bem, Felipe. Teve muito bate-boca e muito bate-bico, mas aos poucos foram aprendendo a ciscar e gostando muito. Virou moda. Era todo mundo lá cisca, 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 cisca. O dono do galinheiro não gostou. Onde é que esses animais moram, gente? Muito bem, Lorena, no galinheiro. Eita, homem cinza, sempre resmungando, implicou com Chico e com todos os seus amigos. E berravam, ranzinza, 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 ran. Este galinheiro é meu, berrava ranzinza, brigão, resmungão, até que proibiu tudo. Então, vocês observaram que dentro do texto ele falou, né, onde esse animal que tem como nome Chico. O personagem principal era o Chico, né? O Chico, ele não gostava de viver preso. Por quê? Porque ele era obrigado a comer ração e milho, né? E aí, então, ele começou a ciscar, ou seja, ele aprendeu a ciscar. E quando ele ciscava, né, escavava e afofava a terra. Ele afofava a terra com o quê? Quando ele ia ciscar? Muito bem, com as unhas dos pés, né? E qual era o objetivo dele? A ciscar, afofar a terra? Qual era? Procurar alimentos, né? E quais eram os alimentos que ele gostava de procurar para se alimentar? É isso, Cleilton. Aranha. Que mais? Besouro. Muito bem, Natáfila. Prestou atenção. Minhoca. Eita, Maria Clara. Tá muito ativa, né? Joaninha. Que mais? Sementes. Então, tudo que ele encontrava, né, quando estava afofando a terra, ele comia, né, à procura de se alimentar, certo?
E ele achava delicioso. Tudo bem? Então, dentro do texto, que teve como título O Galo Ciscador, tá? Foi trabalhado vários parágrafos. Você bem observa que os parágrafos se iniciam com o quê? Com letra maiúscula. Você também observa que dentro desse texto, o Galo Ciscador teve a introdução, teve também o desenvolvimento e, por último, teve o quê? A conclusão, que foi o final do texto, tá certo? Então, vamos explorar, né? Dentro do texto também foi encontrado um assunto legal, que é modificando o sentido. Quem modifica o sentido são os advérbios. E aí, dentro desses advérbios, nós temos advérbio de lugar, advérbio de tempo, advérbio de intensidade, advérbio de modo, advérbio de afirmação, advérbio de dúvida, né? Que realmente está dentro desse quadro aqui. Esses daqui são os principais advérbios. Ó, advérbio de lugar, de tempo, de intensidade, de modo, de afirmação, de dúvida e negação. Tá? O que será um advérbio? Então, o advérbio é a palavra que modifica o sentido do verbo. Né? Não só do verbo, como também modifica o sentido do adjetivo ou de outros advérbios, ok? Acima, aqui, ó, nós temos exemplo de frase. O cego deixou seu dinheiro bem disfarçado. Onde é que tem um advérbio aqui, ó? Esse bem, ele está em qual? Qual advérbio? Advérbio de lugar, de tempo, de intensidade, de modo, de afirmação, de dúvida ou de negação. Bem, hein? Ele está diante. Isso. Ele está bem lá no... Vamos procurar. Qual é o advérbio dele? Então, bem disfarçado. Intensidade, muito bem. Opa, de modo, olha aqui, desculpa. De modo, tá? Então, nós temos aqui, ó, bem aqui, ó. Onde é que tá o advérbio de modo? Bem. Outra frase. Como não resolvia chorar ou queixar-se, fingiu não ter sido visitado pelo ladrão. Aqui, ó, não é um advérbio de quê? De negação, tá aqui, tá? Mais tarde, o cego procurou o cantinho velhos e tomou posse do seu dinheiro. Mais é um advérbio de quê? Mais de lugar, de tempo, de intensidade. Muito bem, olha, o Leonil está de parabéns, mas é de intensidade. Então, as palavras bem, não, mais, tá? Eles são o quê? São todos advérbio. O que será advérbio? É a palavra que modifica o sentido do verbo, ou do adjetivo, ou de quê? Ou de outro advérbio, certo? E quais são as classificações dele? São de lugar. Aí temos aí os advérbios de lugar, os advérbios de tempo, advérbio de intensidade, os advérbios de modo, os advérbios de afirmação, os advérbios de dúvida e de negação, para todo lado, tá, meus amores? Que justamente serve para modificar o sentido do verbo, do adjetivo ou de outro advérbio, tá?
Então, no livro de vocês também vocês vão estudar essa produção textual, onde orienta como produzir o texto, né? Então, vamos contar uma história seguindo um roteiro. Então, nós temos o roteiro. Quem era? Você observa a imagem. O que a menina está fazendo? E você vai contando, relatando. Quando e onde que está acontecendo essa cena? Quem aparece na história? Quem foi que apareceu na história na telinha? O que aconteceu já é o desenvolvimento. O que aconteceu depois? Aí já dando o clímax para chegar num desfecho da história, certo? Aí você relata de acordo com aquela regra que foi mostrado para vocês de início, meio e fim de produzir um texto, tá certo? Mesmo porque aqui você vai fazer um texto narrativo, ou seja, produzir um texto narrativo. Tudo bem? Também dentro do nosso assunto de hoje, nós iremos ver, né, o sufixo ando, endo e indo, né? Onde esse assunto ele está explorando dentro do texto A Onça, né? E quem escreveu esse texto, Onça, foi Raquel de Queiroz, tá? Então, a Raquel de Queiroz foi ela que escreveu esse texto que nós iremos ler agora, tá? Vai só um instante. Pronto. Leia. A história se deu no Amazonas. O sujeito me contou que tinha saído de madrugada para o seringal. Não sabe como se distraiu, deixou a estrada de terra batida. Quando deu em si, estava perdido na mata. Rodou, rodou, até que topou com um pau tão grosso que 4 homens de mãos dadas não o abraçavam. E acontecia que esse pau tinha um oco bem no meio, cavado a modo de um pilão. Sendo, porém, que o tal pilão tinha duas braças de fundo por uma braça de largo, e por uma fenda que mostrava o interior do oco, ele viu que uma onça ali agasalhara a ninhada e 2 filhotes roncavam e buliam lá dentro. Dentro. A onça não estava no ninho, e o homem deu-lhe uma grande vontade de apanhar os gatinhos e os levar para criar. Com muita dificuldade subiu no pau, se agarrando no cipó, e foi descendo pelo meio do oco em procura dos gatos. Mas, a meio do caminho, o cipó arrebentou e ele caiu em cheio dentro da cova da onça. Então, que foi o diabo, porque o oco era liso, sem falha, a ele não via jeito de se safar do buraco. Tentou tanto que sangrou os dedos, deu pulos de doido e só o que conseguiu foi cair em cima de um dos gatos que lhe enfiou os dentes no calcanhar. Acabou o infeliz se sentando no chão, procurando de raiva, ou seja, chorando de raiva no meio da caatinga de carniça. E o pior não era isso, o pior foi mesmo quando a onça velha apareceu, farejou pela fenda e veio ver que lhe acontecerá aos filhos. De um salto a fera subiu no pau e de lá de cima veio baixando mais de costa, primeiro o rabo, depois as patas, enquanto ia se agarrando com as unhas para amortecer a descida. E aí o homem, que já se via morto, teve de repente uma ideia. Estendeu a mão e, quando o rabo da onça chegou ao seu alcance, agarrou-se a ele, dando um berro com toda a força do peito. Seguindo a história. Onça,
Assombrada, com um berro, sentiu-se presa. A onça armou o pulo e atirou-se para cima. E com ele subiu o camarada, só lhe soltando o rabo quando tocou com os pés no chão. A onça sumiu no mato como um corisco, e o homem se benzeu, fechou os olhos e assim mesmo com os olhos fechados, mas correndo como um desesperado, nem sabe como deu com o terceiro com o terreiro de casa. Onça, de Raquel de Queiroz. Aí temos as palavras agarrando, ando, né? Ó, agarrando, sentindo e correndo. Isso aqui são os sufixos, tá? Cantando, descendo, subindo, né? Então, observa que esse sufixo aí nós estamos sempre explorando na nossa linguagem, certo? E aí foi trabalhado esses três sufixos aí, que foi ando, endo e indo, dentro do texto Onça, da escritora Raquel de Queiroz, ok? No entanto, nós vimos na nossa aula, vou voltar aqui, gente, vimos na nossa aula, né, esses três estudos, onde nós vimos como texto da vez o conto, o galo ciscador, tá? Trabalhamos também a gramática, que foi os advérbios de modo, de tempo, de lugar, de intensidade, né? De negação, de afirmação, de dúvida. E, por último, nós trabalhamos a ortografia com o sufixo ando, endo, indo, que foi explorado dentro do texto, ok? Então, quarto ano, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, cheiro, saudade de vocês, tá, meus amores? Fique na paz.